Livro de Josué, capítulo 23. Eu vou ler os 5 primeiros versículos, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Muito tempo havia passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais e lhes disse: já estou bem velho e vocês já viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado desde o Jordão até o Mar Grande na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês. E vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos prepara mais uma vez, nos capacita para entendermos essas maravilhosas verdades, para entendermos o que Josué, o que o narrador ele tem a nos passar, relevante para as nossas vidas, para a vida da igreja, nesta manhã. Que a Tua palavra possa nos alimentar. Esse é o nosso clamor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela não nega e ela também não camufla a oportunidade que Deus nos dá de escolhermos algo. E o que é escolha? Escolha é a nossa resposta em forma de atitude a todo tipo de demanda que nós recebemos. A nossa atitude é a resposta da nossa escolha. Todos nós, por exemplo, escolhemos estar aqui hoje de manhã, cultuando ao Senhor, levantado as nossas camas e estarmos aqui. É claro que antes da escolha, o Espírito Santo, ele colocou em nós esse desejo, essa percepção, e ele nos iluminou da importância de estarmos aqui, da necessidade de escolhermos isso, mas a nossa atitude de fazermos é a nossa escolha, revela a nossa escolha, é a nossa resposta diante da iluminação do Espírito Santo. O que é uma pessoa responsável? É alguém que escolhe antes do tempo, é aquela pessoa que ela faz de tudo para programar as suas escolhas. Raramente ela escolhe na hora, ela sabe que o que ela tem que escolher na hora são o que nós chamamos de imprevistos. Por isso que Deus trabalha muitas vezes em nossas vidas com imprevisto, porque Ele está lapidando a nossa fé. Ele está dizendo todos os dias, quando Ele me dá imprevisto, Ele está dizendo: olha, eu sei que você se programa, eu sei que você antecipa as suas escolhas, mas a vida não é tão fácil como uma tabela de programações. Às vezes você vai ter que escolher na hora. E o Senhor, entendam, de forma didática, em muitas vezes, Ele vai abençoar Israel após as suas escolhas corretas. Ele vai esperar Israel tomar a escolha correta. É claro que Ele determina todas as coisas, mas Ele abençoa e o contrário também acontece. Ele amaldiçoa, Ele dá o castigo com as escolhas erradas, mesmo determinando tudo. Deus sempre na narrativa, de forma didática, Ele dava opções para Israel. Se obedecer, bênção. Se não obedecer, maldição. Na verdade, se pararmos para pensar, Deus trabalhou com escolhas desde o Éden, quando deu a Adão e Eva a escolha de pecar ou não. Irmãos, essa é a segunda de 3 partes aqui dedicada à despedida de Josué.
A gente viu a primeira na semana passada. E o que é que Josué tem a dizer nesse momento? É interessante porque nós temos muitas despedidas na palavra de Deus, despedidas de pessoas importantes, de pessoas que foram relevantes na história da redenção. E é claro, o maior de todos, a despedida de Cristo, no seu ministério aqui na terra, principalmente no Evangelho de João. Se nós recapitularmos ali no capítulo 17, a oração sacerdotal, ele anuncia aos seus discípulos que as suas palavras são de grande relevância e de fato é de grande relevância para nós como igreja. Podemos recapitular a despedida de José, que recentemente eu citei no estudo de Juízes. Quando ele descreve, ele vai dizer, olha, não foram vocês que me venderam, ele vai dizer para os irmãos, lá em Gênesis, mas Deus me enviou diante de vós para preservar a vida. E ele ainda fala, olha, vai chegar o dia em que eu vou morrer, e quando eu morrer, vocês irão me sepultar aqui. Mas Deus vai enviar, e ele profetiza, Deus vai enviar outra pessoa, que vai tirar vocês da terra, vai libertar vocês daqui, e quando esse dia chegar, vocês irão pegar os meus ossos, e sepultar juntamente com os meus pais. Essas são as últimas palavras de Josué. O Senhor irá levantar outro em meu lugar. Outra questão que a gente tem que frisar aqui no texto, irmãos, é a passagem de tempo. Tem um historiador chamado Flávio Joséfo. Ele vai dizer que Josué tinha 40 anos quando sai do Egito. 40 anos. Sabemos que o povo fica 40 anos no deserto. Então, o tempo ali, a idade que ele chega para entrar na Terra Prometida é de 80 anos. É a idade que Moisés tinha quando ele saiu do Egito. Ou seja, Moisés era 40 anos mais velho que Josué. Então, a gente sabe que foram 7 anos de guerra. Então, até Josué 22, ele está com 87 anos. Esse é o cálculo aqui, basicamente, que o Joséfo faz. Mas, o que nos fala aqui, pelo menos no capítulo 24, versículo 29, é que Josué morreu com 110 anos. Então, como no início do capítulo 23, a narrativa vai dizer que muito tempo havia passado, a gente tem um hiato aí entre o 22 e o 23 de mais ou menos 20 a 23 anos. Josué aqui está no final da vida, com basicamente 110 anos, e vai morrer, e antes ele precisa falar com Israel e com os líderes. Então entendam, entre o 22, aquela quase guerra que a gente viu no 22, com as 2 tribos e meia, depois de 7 anos de guerra, e agora o 23, a gente tem um momento de paz aqui, um momento de tranquilidade. Eles estão desfrutando daquilo que eles conquistaram, mas é claro, com aquela obrigação de derrotar os inimigos internos. Olha, até nesse contexto aqui, o descanso não era uma inércia. Eles tinham obrigação dentro da vitória. E como eu disse na semana passada, como é fácil perdermos quando estamos ganhando. Como é fácil nos precipitarmos em momentos até de vitória. Devemos cuidar dos nossos corações. E eles têm uma escolha: expulsar os inimigos internos, bênção, não expulsar, maldição. E Juízes é a consequência dessa escolha errada. Se as outras tribos que expulsaram seus inimigos pressionassem os outros a fazer o mesmo, Israel não pereceria. Se eles continuassem com a mesma ideia do capítulo 22, qual é a ideia? Olha, quando algumas tribos pecam aqui, os outros pagam. Vamos cuidar aqui para que todos nós cumpramos a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, mas não. Essa escolha gerou consequências erradas. Mas voltando para o texto,
aqui no capítulo 23, o cuidado de Josué aqui é falar com o povo em primeira instância aqui, mas também ele quer falar com a liderança. É isso que diz o versículo 2, olha, ele chamou todo Israel e os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. Eles disse, olha, ele começa a falar com os representantes do povo. A gente não tem Josué, por exemplo, aqui literalmente juntando a multidão, a toda a multidão aqui, vou falar com vocês. Não, aqui não é essa a ideia. Josué falava com os representantes, falavam com os chefes, os militares, e os representantes eles passavam para o povo. Aqui não tem Josué discursando perante uma multidão enorme, não é isso. Ele está chamando os representantes, o que é que eles deveriam fazer. Aqui eu já tenho estabelecido alguns juízes regionais, algumas pessoas que em cada tribo já eram ali como se fossem os juízes mesmo, os representantes que vão falar para Josué. E o que é que Josué ele quer falar? Primeiro ele vai mostrar o que é que Deus fez, o que é que Deus está fazendo e o que é que Deus ainda fará com Israel, onde eles deviam firmar os seus passos. O que é que devemos fazer diante dessa situação? Então, o capítulo 23 e o 23, ele está diretamente ligado ao 24. A gente tem essa mesma época aqui, o final da vida de Josué, literalmente aqui. Eles estão ligados, ele vai falar com os líderes. Os líderes. E eu não creio num salto temporal do 23 para o 24, eu creio numa completa continuidade. Quais são as bases do ensino de Josué? E a gente tem 3 pontos aqui, eu dividi em 3 pontos. O primeiro, olhem para o Deus histórico, olhem para os seus atos. A gente viu isso dos versículos 1 a 5. Olhem para o Deus histórico. Segundo, versículos de 6 a 10, obedeçam à lei de Deus, observem a lei de Deus. E por último, versículos 11 a 16, vocês devem amar a Deus. Olhem para o Deus que fez tudo na vida de vocês, obedeçam à lei de Deus e amem a Deus. Versículo 3 vai nos dizer assim, logo no comecinho, e vocês já viram tudo o que o Senhor Deus fez com todas essas nações. Vejam o que Deus fez. Deus, olha o que ele diz nos versículos de 1 a 5, a gente leu, Deus deu a terra para vocês, Deus dividiu a terra para vocês, Deus continua ajudando vocês e dando força para vocês conquistarem os inimigos internos. O que é o livro de Juízes que a gente está estudando na escola dominical? É Deus ajudando o povo a expulsar os estrangeiros, mesmo muitas vezes sem o povo querer. A história de Sansão é isso. O libertador que Deus levanta é aquele que quer casar com a Filisteia. E ele diz no final do versículo 2, olha, eu estou, já estou bem velho. É a última frase aqui do versículo 2. No final do versículo, no final do versículo 1, Josué agora era bem idoso. A mensagem é, não baixem a guarda. Ainda há inimigo no meio de vocês. Vocês precisam avançar. O que Josué poderia fazer? Josué já era velho. Josué não podia começar uma nova campanha de guerra. De forma nenhuma. Ele morre 10 anos mais novo que Moisés, Moisés morre com 120 anos, ele morre com 110. Aqui ele não podia mais iniciar, ele mesmo expulsar os inimigos. A única coisa, recomendações e aconselhamentos. Seu primeiro raciocínio é, as nossas ações não podem estar parte das ações divinas. Tem que estar tudo pareado. O que Deus fez não pode ser distinto àquilo que somos. Versículo 3 a 5. E vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio, eu reparti entre
as tribos de vocês, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, em direção ao pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. A recomendação aqui é: não se separem das ações históricas de Deus. Eles jamais deveriam esquecer, irmãos, que poderosamente Deus libertou eles do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus guiou o povo, Deus conquistou Canaã, Deus se revelou como Deus único e verdadeiro. Por que eu não vou atrás de outro Deus? Por que eu não vou atrás de outro amparo? Não é, em primeira instância, porque aquele outro Deus não pode conceder aquilo que eu quero. Não é em primeira instância isso. Ora, ele não pode, porque ele não existe, mas o argumento, por exemplo, de Êxodo 20, não é esse. Ele não vai dizer assim, porque ninguém pode lhe dar o que você quer, adore somente a mim, não tenha outros deuses diante de mim. Não, ele não diz isso. Ele diz, porque eu sou o único Deus. O argumento dele é, porque eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão, porque eu guiei vocês, porque eu fiz a obra na vida de vocês. É o mesmo argumento de Josué, é o argumento de Êxodo 20. Olhem os atos do Senhor, olhem os feitos do Senhor. Meu primeiro olhar para adorar a Deus não deve ser, em primeira instância, olha, porque só Deus vai me dar o que eu quero, e sim, porque só Ele é por mim, porque só Ele faz por mim. Essa é a atitude. Não pelo que Ele pode me proporcionar, mas pelo que Ele é, e pelo que Ele já me deu. O que Ele já me deu é suficiente para adorá-lo. Ele não precisa me dar mais nada para eu adorá-lo, para ter motivos para adorá-lo. O que Ele já me deu. No capítulo 4 lá de Deuteronômio, existe uma recapitulação de tudo que Deus fez na vida do povo. Como Ele libertou o povo do Egito com mão poderosa, usou as pragas para humilhar os deuses egípcios. E Ele conclui no capítulo 4 de Deuteronômio, Ele vai dizer assim, não há Deus como o nosso Deus. Depois do capítulo 4, Ele recapitula a lei no capítulo 5. Ele vai falar especificamente da lei. E diante de tudo que Deus fez, capítulo 4, Deuteronômio, da lei de Deus, da bênção de revelar a sua lei, capítulo 5, o capítulo 6 de Deuteronômio começa com, portanto, ouve Israel, o teu Deus é o único Deus. Existe uma forte ligação entre a despedida de Moisés, que é Deuteronômio, e a despedida de Josué. É a mesma linha de raciocínio. Só ele fez essas coisas. Já foi provado que ninguém tem poder como ele tem. Só ele é Deus. Facilmente, irmãos, facilmente somos consumidos. Porque o pecado faz a gente esquecer. Somos consumidos por falsas doutrinas. Se nós nos apartarmos do Deus histórico. Se nós nos apartarmos dos atos do Senhor. Esse é o primeiro argumento de Josué. João, em suas cartas, ele vai falar dos falsos profetas. Eram muitos naquela época e até hoje são. E ele vai começar a sua carta dando alguns crivos, para você ver se alguém está sendo de fato usado pelo Espírito Santo para pregar. Ele vai dizer primeiro, se esses homens afirmam que Jesus veio em carne. Eles precisam afirmar que Jesus veio em carne. Segundo, se esses ensinos, eles corroboram com tudo que está sendo pregado pelos apóstolos. Se está fundamentado na doutrina dos apóstolos. Está lá em 1 João 4, do 1 ao 6. Não precisa a gente abrir especificamente. Olha, o ensino de Cristo, é isso que João está dizendo. Ele está dizendo que historicamente não nega que Jesus, ele se tornou homem. Não pense vocês que isso é pequeno. Se eu nego isso, eu abro mão da redenção.
se ele não for homem, ele não morreu pelos meus pecados, nem pelos seus pecados. Por quê? Porque Deus não pode morrer. Deus é eterno, Deus não morre. Se ele não foi homem, ele não pode morrer. Ele precisou ter vindo como um de nós. Se eu nego que ele veio como homem, eu nego a salvação. Não dá para a gente separar isso. Paulo nos diz lá em Efésios, onde Deus nos mostra o seu poder no fato de ter ressuscitado Jesus dentre os mortos e o fez assentar à sua direita. Qual a minha segurança de que eu não serei destruído? O meu Salvador venceu a morte. Olha, a minha segurança está fundamentada na história, está fundamentada no fato e não no sentimentalismo. E não naquilo que eu criei ou naquilo que eu quero inovar, mas é em algo que está concreto. E entendam, irmãos, porque eu falo isso? Porque todo culto é emocional. Nós não somos, como os outros dizem, frios. Eu olho o rosto de vocês através do feedback que eu tenho de vocês quando eu prego, e eu vejo que em muitos momentos vocês entenderam a palavra ali e vocês ficaram emocionados com a palavra ali. Vocês olham assim e eu sei quando a emoção vem, quando a verdade de Deus alcança o nosso coração. Não tem como não se emocionar com a palavra de Deus, irmão. Nós não somos robôs. Às vezes eu estou estudando um texto em casa e eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, quando a gente se depara com uma verdade tão profunda. Às vezes a gente está estudando e a gente entende o texto e a gente diz, puxa, que bênção! Caramba, como isso aqui é precioso! Às vezes era o que eu precisava ouvir. Eu estou preparando um texto, estou preparando um sermão, estudo, e eu estou passando por algum problema, e eu precisava daquela palavra, e aquela palavra ali é tremenda. Deus falou diretamente com o seu problema, e bate a emoção. Às vezes pode bater aquela vontade de chorar. Isso não tem problema. Eu nunca chorei no culto, e confesso para vocês que eu nunca tive vontade de chorar pregando. Mas entenda, se um dia eu tiver, eu preciso me controlar. Porque, veja, é incontrolável. A partir do momento que eu começo a chorar aqui, no culto, pregando para vocês, você para de prestar atenção na palavra, você vai começar a prestar atenção no meu choro. Quando é que eu vou parar de chorar? Vai começar a ficar preocupado se eu vou parar de chorar ou não. Ou seja, eu tiro a mensagem do centro e começa a entrar emocionalismo, começa a entrar sentimentalismo. E agora ninguém mais está mais preocupado com o texto, está preocupado quando é que eu vou parar de chorar. Teve faltou luz no último culto que eu preguei lá na Aliança. E as pessoas pararam de prestar atenção na palavra e começaram a prestar atenção. Algumas pessoas, você vê o feedback, não são todas, mas é porque eu comecei a suar. E quando eu começo a suar incontrolavelmente. Comecei a chorar, não nos olhos, pela testa. E aí eu vi a reação de algumas pessoas, elas pararam de prestar atenção, elas começaram a ficar preocupadas com quando eu ia parar de suar. E isso acontece, é inevitável. Desviou o foco. Às vezes é um imprevisto. Entenda, eu não controlo a verdade pelos meus sentimentos. Eu controlo os meus sentimentos pela verdade. Deus me dá esse autocontrole. Não é algo que vai me tomar e eu fico sem controle. Josué, ele está olhando para o passado. Ele quer que os líderes dessa nação olhem para esse conselho. Se os líderes da nossa nação olhassem para a palavra de Deus, irmãos, pelo menos para reger a sua Constituição, reger as suas emendas, como o Brasil seria diferente se as pessoas olhassem para a palavra de Deus e respeitassem a palavra de Deus.
Segundo ponto, irmãos, a partir do versículo 6, observem a lei de Deus. É interessante que no versículo 6 eu tenho um portanto, é o primeiro portanto que eu tenho, e no versículo 11 eu tenho outro portanto. Isso aqui é proposital, porque ele tá concluindo um assunto agora aqui, e daqui a pouco ele vai iniciar outro no versículo 11. Portanto e portanto. Então, o segundo ponto é o fato de que a minha fé, ela não é fundamentada num salto no escuro. Por exemplo, com que base eu sei que eu sou salvo? Com que base eu posso estar convicto que o Senhor vai me amparar? Ele lembrou constantemente dos atos de Deus. Olha, a Bíblia está sempre recapitulando isso. Ela não tem medo de checagem. Ela não camufla ela passar pela história várias vezes. Mas além do passado, além dos fatos históricos, ele também foca nas obrigações do tempo presente. Ele fala sobre obediência. E essa é a ênfase natural do texto. Olha o versículo 6. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês, não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam nem adorem a esses deuses, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Um capitão como Josué, irmãos, foi dada a autoridade a ele para governar desde a morte de Moisés. Se nós pegarmos os anos aqui, se ele começou a assumir com 80 anos, ele vai até 110, ele fica aqui no mínimo 30 anos guiando esse povo até a sua morte, e 7 anos foram de guerras seguidas. Os 7 primeiros e conturbados anos aqui de conquista foram de guerras. E o que foi dito a ele, ele agora diz a mesma coisa para os líderes. Olha, sejam fortes e corajosos, cuidados em cumprir a lei de Moisés, não se aparte dessa lei nem para a direita nem para a esquerda. Aqui é a mesma declaração do capítulo 1, do que Deus passa para ele quando ele assume a tarefa. A obediência, irmãos, a obediência é a consequência que eu demonstro em atos. O que é que Deus está fazendo em minha vida? A obediência é a minha escolha diante das promessas de Deus. Da mesma forma que o passado está diretamente ligado ao presente, os atos de Deus estão diretamente ligados à minha obediência. Eu não obedeço para Deus fazer a obra. Eu obedeço porque Ele já fez a obra e me deu a salvação pela graça. Esse é o refrão de Êxodo. Esse é o refrão de Deuteronômio. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, por isso. Olha, obedeça a esses mandamentos aqui. Deus nos dá razões claras para obedecermos a sua lei. Os líderes tinham que obedecer a sua lei. Na introdução dos 10 mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor. Olha, vocês devem me obedecer porque eu sou Senhor. Segundo, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus do pacto. Aqui é traduzido como Deus do pacto. E terceiro, eu libertei você do Egito, da casa de servidão. Eu sou único, eu sou o Deus do pacto, eu sou o libertador. Portanto, não tenho outros deuses diante de mim. Não tem sentido você ter outros deuses diante de mim. Deus deu a Israel a terra, ele requer obediência. Por isso que a nossa confissão de fé, quando ela declara sobre a lei, ela vai dizer que ela tem utilidade para os regenerados, para os salvos, e nos fazer aumentar o nosso apreço por Cristo, que morreu em nosso lugar e cumpriu toda ela. E mais, obedecer com gratidão, sem amargura.
fazer o que ele manda com alegria. É interessante porque murmuração é algo constante na vida de Israel e algo complexo na relação com Deus. Do que é requerido de quem é salvo é gratidão. Eles deveriam prestar atenção sempre no que estava escrito na lei. O que a sociedade faz, irmãos? A sociedade, ela muda a lei de Deus. As leis da sociedade não estão fundamentadas na lei de Deus. Se a gente não se manter firme, a gente esquece do que está escrito. A gente não pode parar de meditar no que está escrito. Senão a próxima geração não vai entender, não vai saber. É o que acontece aqui na história depois da morte de Josué. Deuteronômio 4, Moisés declara: as nações vão dizer que povo é esse? Ele diz em Deuteronômio 4, tão inteligente, não há povo tão sábio quanto o povo de Israel, porque Deus lhe deu leis, estatutos e mandamentos. Que bênção Deus fez com Israel, irmãos. Deixou tudo escrito para eles, no livro que eles chamam da lei de Moisés. É muito irônico hoje, irmãos, principalmente quando você tem contato com o mundo acadêmico, para você estar cada vez e ser reconhecido como sábio, você precisa se apartar da palavra de Deus. Sabedoria é você não se apegar à Bíblia, porque a Bíblia é invenção, mas Deus nos manda sermos sábios. Não se aparte da palavra. Esse é o padrão que nenhum líder deve se apartar da sua palavra. O líder não pode chamar a atenção da sua congregação, a atenção da igreja, através de conceitos vagos, através do que ele acha. O que ele acha comparado ao que a palavra diz sobre isso, não é nada. Olha o versículo 6, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. O que a gente pode indagar, poxa, existe uma exaltação exagerada da lei, né? E os livros proféticos, e os salmos, é tudo lei, só o Pentateuco que importa, será que é isso? Veja que interessante, isso é algo que a gente vai discutir mais na próxima semana, mas veja o versículo 26 do capítulo 24, versículo 26, olha que detalhe interessante. Ele vai dizer assim: Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. Olha, Josué, ele acrescenta na lei de Moisés. Josué acrescenta, é um episódio aqui que Josué está acrescentando o livro da lei. Ele escreve dentro do livro da lei que Moisés deixou mais diretrizes e recomendações. Por que isso? Porque a lei, ela se expande ao longo da Bíblia, irmão. Salmos fala da lei. Os livros proféticos, eles falam da lei. Tudo é a lei. De Gênesis a Apocalipse, nós temos o livro da lei. Eles só tinham o Pentateuco. Nós temos completo, suficiente para as nossas vidas. Depois, ela parou. A gente acredita que depois de Apocalipse não se expande mais. Acabou, é só até aqui. Mas agora a gente tem uma terceira recomendação. Primeiro, atentem para o Deus histórico. Segundo, obedeçam à lei de Deus. E a partir do versículo 11, vocês devem amar a Deus. Olha o que é que diz o versículo 11. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus. Olha aqui, ele está falando aqui para os líderes e para o povo. E ele falou a mesma coisa para as 2,5 tribos há 20 anos atrás, no capítulo 22. Se a gente observar aí o versículo 5 do capítulo 22, mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que ordenou que vocês amem o Senhor, seu Deus. É a mesma recomendação, só que agora ele está falando para outro público. É a mesma recomendação de Deuteronômio 6:5.
que vocês amem o Senhor, que Moisés falou. O maior de todos os mandamentos é o que Jesus vai dizer: servir a Deus de todo o coração. As pessoas costumam dizer que o Antigo Testamento é só lei e o Novo Testamento é amor e evangelho. O Antigo Testamento é um Deus rigoroso que só prega sobre a lei. Não existe nada que é ensinado no Novo Testamento que já não tenha sido fundamentado no Antigo. A gente tem que entender essa continuidade. As pessoas insistem nessa separação onde não existe. João associa os mandamentos. Ele vai dizer: olha, quem cumpre os mandamentos ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Obediência está diretamente ligado com amor. Não há como amá-lo, eu dizer que eu amo, sem obedecê-lo. Eu preciso ter prazer na palavra de Deus, no ensino e na instrução. E ele fala nas famílias também. Esse amor irá iluminar no conceito sobre o que é a família da aliança. Olha que curioso. Ele vai falar sobre amar a Deus e a partir do 12 ele vai falar sobre casamento misto. Diretamente ligado aqui. Do nada, a partir do versículo 12 de Josué 23, ele começa a falar sobre casamento misto. Olha os versículos 12 e 13. Porque se vocês se desviarem dele e se apartarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas, e elas com vocês, versículo 13, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Esse é o último cuidado de Josué com a nação. Veja que curioso, irmãos. Tudo isso visa preservar, no final, o culto ao Senhor. O casamento misto, ele vai acabar com o culto ao Senhor. Ora, não existe culto quando nós não lembramos dos feitos de Deus. Não existe culto quando não atentamos para a sua lei. Quando estamos em desobediência à sua lei. Não existe culto quando nós não demonstramos o nosso amor a Deus. E como é que nós fazemos isso no culto? Quando obedecemos como Ele quer e a forma como Ele quer ser cultuado. Não existe culto quando nós deixamos o descrente ele adentrar na nossa igreja e apresentar as suas ideias e aceitarmos as suas ideias pagãs. Isso irá corromper o culto ao Senhor. Irmãos, a maneira mais rápida de você corromper o culto é quando pessoas que estão dentro dele tratam com naturalidade o casamento misto em nosso meio. Esse é o que nós chamamos de julgo desigual. Sabemos que quando nós, e é importante nós entendermos isso, nós já estamos na igreja com um cônjuge, talvez que não é cristão, mas você já é casado com ele, entrou na igreja casado, nós sabemos que nós não devemos separar desse cônjuge. Se você era crente e se casou com alguém que não é da igreja, você cometeu um pecado de fato. Você era crente, você casou com um descrente, você cometeu um pecado, mas a gente sabe que pecado maior agora é você que já casou, agora você querer separar, agora é um pecado maior. 1 Coríntios 7, nós temos algo parecido, mas não é igual. As pessoas estavam se convertendo, os gentios ali, um ou outro se convertendo, e eles perguntam a Paulo: olha, agora que eu sou convertido, meu cônjuge não, porque a gente era descrente quando casou, eu posso separar? Né? Já que ele não quer me acompanhar na igreja. E Paulo vai dizer que se a outra parte consiste em ficar com você, olha, você não pode separar. Separar nessa situação seria um pecado muito maior. Mas no caso de alguém que é crente,
olha, essa pessoa é da igreja e ainda não casou, não é o caso de 1 Coríntios 7. Essa pessoa, ela sendo crente, ela passa a casar, ela casa com o descrente. Ela pecou, ela merece disciplina. Ela jamais será casada por mim, pelo menos. Mas ela foi lá, de forma rebelde, ela chegou lá no cartório e ela casou. Ela pecou, ela merece a disciplina. Mas agora pecado muito maior, depois que ela fez isso, é se divorciar. Pecado muito maior é esse. A pessoa vai ter que viver dessa forma até quando Deus quiser. Mas qual é a consequência do casamento misto no meio da igreja? Uma das consequências, irmãos, terríveis, são filhos híbridos. O que são filhos híbridos? Filhos que não são ímpios o suficiente para deixar a igreja e viver no mundo, nem santos o suficiente para deixar o mundo e viver para Deus. E essas pessoas começam a corromper o culto. Elas, entendam, elas são ímpias, de fato elas são ímpias. Mas por elas sempre virem para a igreja, elas vão ficar ali, mas elas não entendem, elas não aceitam a palavra, elas não amam a Deus, elas não se submetem ao Senhor. Dentro da igreja, elas começam a transtornar o culto. Por isso tanta idolatria no meio da igreja. Por isso tanto liberalismo. Por isso tanta falta de testemunho em nosso meio, porque a gente não fez o que Deus mandou. Por isso tanto evangelicalismo. As pessoas estão na igreja, mas elas não têm nenhuma base. Elas estão lá todo domingo, mas elas não amam a palavra de Deus, porque elas não foram atraídas pela palavra de Deus. Elas não foram atraídas, elas foram atraídas por programações. Elas foram atraídas pela pessoa de um pastor, porque é fã de algum pastor. Elas foram atraídas pela estrutura da igreja, pela tradição da igreja, ou porque simplesmente foram. Como é que Balaão arrasou Israel, destruiu Israel, adentrou Israel? Porque ele falou? Não, ele não falava ali. Ele introduziu mulheres ímpias no meio de Israel, se envolveram com os israelitas. Grande tragédia sobre Israel. Mas esses não são apenas avisos para Israel, isso serve para nós. Somos ensinados a fugir do casamento misto, porque isso vai trazer sofrimento, não só para você ou para a sua família, vai trazer sofrimento para toda a igreja. Por isso que isso aqui está diretamente ligado. O amor a Deus aqui está diretamente ligado à obediência de não corromper o culto. E como fazer isso de forma mais rápida e dentro daquele contexto de Israel, é vocês dando seus filhos para casarem com esses povos aqui. E veja que irônico, é justamente isso que vai acontecer. A desgraça do livro de Juízes é essa. Duas aplicações, irmãos, para nós concluirmos por hoje. Primeiro, como eu devo me livrar das falsas doutrinas, se eu não estiver apegado ao Deus histórico. Veja o que é que ele diz no capítulo 14, no versículo 14 aqui: eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem que todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou. De todas as boas obras que o Senhor seu Deus lhe falou, todas essas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhe deu. Se violarem, olha sempre a escolha, né? Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou, e forem servirem outros deuses, e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que eu lhes dei. Como nós vamos nos livrar das falsas doutrinas, irmãos? Eu preciso me apegar na lei de Deus. Eu preciso amar a Deus.
Eu preciso me apegar nos feitos de Deus, naquilo que Deus fez, está evidente na palavra de Deus, baseado no que eu sei, no conhecimento e não no que eu sinto. Às vezes o que eu sinto pode me enganar. Deus sempre está conosco, sempre vai estar, nunca vai nos abandonar, mas às vezes eu sinto que Ele não está, às vezes eu me sinto desamparado. Isso não significa que eu estou desamparado, apenas o meu sentimento está errado, mas Deus sempre está conosco. Existe um movimento, irmãos, nos dias de hoje, uma religião da sensibilidade, e as pessoas elas estão indo em busca de sentimento, em vez de buscarem conhecer os atos de Deus, o que Ele fez. Olha, não buscarmos simplesmente sentir algo. Sabemos que sabemos dos atos de redenção de Deus para nós no passado, que Jesus veio para nos salvar. Mas a história da redenção hoje, veja, a obra da redenção nos dias de hoje não serve mais para tranquilizar o meu coração, porque o meu sentimento não está adequado. Não agimos pelo que nós sentimos, mas sim pelo que nós conhecemos de Deus. O caminho de Josué é exatamente o contrário ao caminho do sentimentalismo. Josué não queria que o povo se afastasse dos fatos. O Senhor sempre esteve conosco. Será que Ele vai nos abandonar agora? Olhem os fatos. A lógica aqui é, o mesmo Deus que fez todas aquelas maravilhas, Ele vai lhe dar terra por completo. Olhem para os fatos. As igrejas, elas se esquecem da obra da redenção. Elas estão se rendendo a sentimentalismo. Elas estão começando a viver conforme o mundo, de acordo com a moral, com a religião desse mundo. Culturas pagãs. A gente tinha aqui nesse contexto os cananeus que adoravam os outros deuses. Se os atos de Deus não estivessem sempre frescos na memória deles, seus feitos, suas obras, o tempo passaria e eles iriam se submeter aos deuses pagãos. É por isso, irmãos, que em igrejas que nós chamamos de sentimentais, nós temos o que hoje é chamado de apelo. Apelo na pregação. Na minha conclusão, a luz é diminuída. Na minha conclusão, começa-se a tocar uma música, a pregação vira um musical, a voz do pregador muda, começa a virar uma voz de locutor. Esse é o homem tratando conversão como uma estratégia humana. Ela está tratando a conversão como uma forma de eu é que vou converter as pessoas. No final, esse é o sentimento. Mas não é uma estratégia humana e nunca será. Não depende de nós. Não depende da pessoa que está tocando violão. Não depende da forma como você fala e daquele emocionalismo. E por último, irmãos, é tempo de escolher. Josué está falando sobre isso. Obedeça a Deus ou ao seu próprio coração. Vai ficar mais evidente no capítulo 24, ele vai frisar essa questão da escolha. Vai ficar mais evidente. Escolhei hoje a quem se vais, ele vai dizer. Mas esse é o tema também da despedida de Moisés. É o tema de Deuteronômio. Em Deuteronômio nós temos dois montes, era o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Um era para a bênção e outro para a maldição. Escolham qual o caminho que vocês devem seguir. Agora é a hora, ouvindo tudo isso. Salmo 34, 8 vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Vejam que os caminhos de Deus é bom, provai e vede. Novamente ele fala, o Senhor é bom. Salmo 66 vai dizer, proclamem a bondade e o amor de Deus. Salmo 84, 11, o Senhor Deus é sol e escudo, derramou sobre nós favor e honra. Salmo 100, versículo 5, ele diz, Ele satisfaz os desejos com boas coisas. Salmo 119, 39 vai dizer, afirme, declare, a lei de Deus é boa. Mas não só nos salmos. Naum vai dizer, no capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, o refúgio.
em tempo de aflição. O Evangelho de João, no Novo Testamento, no capítulo 10, vai dizer que Jesus é o bom pastor. Paulo, nas suas cartas, em Romanos 7, vai dizer que a lei é santa, capítulo 7, versículo 2, e o mandamento do Senhor é santo, puro e bom. É o versículo 15 do capítulo 24 de Josué, irmãos, que diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o mesmo refrão quando ele conclui o capítulo 23, 16. Capítulo 23, 16. Se o violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou, e forem servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês vão desaparecer da boa terra que Deus lhe deu. A exortação última de Josué é esse ponto de ligação. Obediência, haverá bênção. Desobediência, haverá juízo. Isso é o que nós chamamos de promessas condicionais. São reações didáticas de Deus diante das nossas ações, mesmo determinando cada uma das coisas antes da fundação do mundo. As promessas incondicionais estão aqui o tempo todo. O Senhor vai nos salvar, o Senhor nos escolheu, nos socorreu Israel, independente das suas ações. Porque se ele fosse esperar a boa ação de Israel, não. Nós lemos que ele é bom, mas Israel perdeu muito das promessas condicionais por causa da sua desobediência. A gente está vendo muito isso em Jeremias, a gente viu em Isaías: olha, se vocês fizerem isso e arrependerem, Deus vai, se vocês continuarem nos seus delitos e pecados, Deus vai com a mão forte. Então é isso, é o que nós chamamos de promessas condicionais. Qual é a maior prova, irmãos, que nós podemos dar que amamos a Deus? Quando nós obedecermos a Deus. Obediência a Deus é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor, obedecermos os seus mandamentos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu amparo, pelo Teu sustento, pelo livro de Josué. Obrigado, Senhor, por esse culto. Nos ajuda a Te amarmos cada vez mais, um amor mais maduro, sem murmurações, a observarmos a Tua lei, porque só assim iremos amá-lo como o Senhor requer, o amor verdadeiro, e a sempre olharmos para os Teus atos, para tudo que o Senhor fez em nossas vidas, fez na vida de Israel e no plano da redenção, Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.